Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Esses quase 5 meses de isolamento social não têm sido fáceis para ninguém. Adaptações, mudanças de rotina, medo, insegurança. E as crianças também têm sido muito afetadas. Imagine então aquelas que têm problemas de comunicação ou de aprendizagem. O Panorama de hoje vai falar sobre o autismo, de como ele vem sendo tratado em plena pandemia mundial. Eu converso com a psicóloga Poliane Ferreira, que é especialista em autismo. Poliane, muito obrigado por nos atender. Eu queria começar perguntando como é que esse isolamento social pode afetar as crianças e adolescentes que têm autismo. Uhum. Inicialmente, é importante a gente... obrigado, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a você pelo convite. E é importante a gente pontuar que a rotina ela é fundamental na organização assim, do autista, da dinâmica familiar do autista. Então, nesse início de isolamento, foram os 3 primeiros meses, o primeiro mês, principalmente, foi o mês mais afetado, né, com essa mudança da rotina. Foi um mês que os pais precisaram e a família precisou se adequar a esse novo funcionamento. A orientação que eu passo para todos os pais, assim, diante, né, das famílias que eu acompanho no meu consultório, é que se estabeleça uma rotina, né, com quadros de atividades diárias mesmo, né, com símbolos. Para o autista, ele funciona muito bem através de imagem. Então, por isso que muitas vezes a gente coloca, né, olha, levantou, escovou os dentes, pegou a mochila, foi para a escola. Então, essa rotina foi toda alterada, né? Agora a escola veio para dentro de casa. Então, para os autistas se adaptarem a essa nova rotina das aulas online, de todas as atividades online, inclusive terapêuticas, foi um grande desafio para os pais, né? Que eles ficaram muito desamparados nesse sentido. Precisaram contar com a orientação, né, dos profissionais e com a orientação da escola, que muitas vezes também não sabia como lidar, né, nesse início com essa nova ferramenta, com essa nova modalidade na educação. Então, essa mudança na rotina foi o principal impacto, já que o autista ele funciona muito bem quando já tem uma rotina estabelecida. Então, essa mudança trouxe uma agitação muito grande e, consequentemente, assim, um uso maior dos eletrônicos por parte dos autistas. E à medida que os pais foram tirando, isso provocava uma agitação e uma agressividade maior, que eram aspectos já trabalhados antes no tratamento com psicólogo, com psicopedagogo, com toda a equipe multidisciplinar. É fácil para os pais perceberem se há algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema justamente com essa mudança de rotina? Pelo que você disse, há uma agressividade, ou seja, não é algo que às vezes a criança pode estar sofrendo, mas pode não estar demonstrando. Eles costumam demonstrar esse desconforto? Demonstram, né, através dessa agitação, né, tem autistas que têm um aspecto da automutilação, né, que eles se agridem, né, seja apertando a pele, fazendo pequenos ferimentos na pele, ficando mais agitados, é uma forma dele manifestar esse sofrimento. Quando se trata de autistas não verbais, né, porque tem autistas que são verbais, a gente tem vários níveis aí dentro do autismo, né? E os autistas verbais, eles conseguem dizer desse sofrimento e muitas vezes até pedir ajuda. Agora, os que não têm a linguagem verbal ainda adquirida, que não conseguem fazer uso da linguagem verbal, eles manifestam pelo corpo, através da agitação, desses experimentos no corpo, né? É uma agitação corporal, assim, o que é mais evidente. E como é que o que os pais podem fazer para tentar diminuir esse sofrimento, ou diminuir esse desconforto nessa na atual conjuntura, que as rotinas às vezes mudam, e a situação está fora do que era antigamente? Há medidas que possam atenuar esse sofrimento? Uhum. Introduzir essa nova rotina é fundamental, né? Esse quadro de rotinas, ele foi alterado. É impossível que a família se reorganize e transmita para o autista, através de símbolos, como eu disse anteriormente, né? Essa nova rotina, como que vai ser o dia a dia, essa nova configuração. E a partir daí, tentar entender qual que é o principal interesse do autista no interior da casa, né? Está sendo eletrônico? De
de que forma que ele tem usado esse eletrônico, qual que é a atividade que tem despertado interesse no autista, e a partir daí fazer um uso dessa atividade como atividade terapêutica. Né? A gente tem um documentário Netflix que chama Vida Animada, que é de um filho de um jornalista até, e ele consegue se relacionar com as pessoas, ampliar esse vínculo social através dos desenhos da Disney. Ele começa a se relacionar desenhando, assim, cenas que ele reproduz, porque o autista, esse ponto da imitação para ele é fundamental, né? Ele funciona por imagens, então imitar para o autista é uma das formas de aprendizado. E através dos desenhos da Disney, ele vai conseguindo se relacionar com o outro, inclusive entender questões em relação ao afeto, a raiva, o amor, a frustração, tudo isso através dos desenhos da Disney. Like I always say, children got to be free to live their own lives. Então, o eletrônico, é claro que se tem uma intensidade muito alta assim, no dia a dia da criança, é importante ser avaliado, mas ele pode ser usado de uma forma positiva também. Né? É importante os pais estarem atentos assim, a que uso que a criança ou adolescente autista tem feito do eletrônico, qual que é o conteúdo que ele está acessando, né? O que interessa nesse sentido. Falando em eletrônico, as aulas estão sendo online, né? Como é que você tem percebido uma dificuldade maior da criança autista de conseguir acompanhar as aulas online, ou isso se transformando numa rotina, isso pode ser bem acompanhado? Como eu disse, inicialmente foi mais difícil, sim, né? Pelo relato dos pais e das próprias crianças, assim. Mas depois do primeiro mês foi algo possível. Ainda com algumas dificuldades, porque o autista ele precisa de um mediador. Então, tem pais que não têm essa disponibilidade de tempo de acompanhar as aulas do filho. E o autista, né, eu acredito que toda criança nesse início, a adaptação foi difícil, pelo que eu vejo na minha clínica. Mas o autista principalmente, assim, porque ele precisa de um mediador quase a todo momento. Né? Por isso que tem os mediadores na escola. E agora, nesse momento, não é possível trazer esse mediador para dentro de casa. Né? Então, o mediador tem que ser alguém da própria família. A gente teria que escolher aí o pai, a mãe, o irmão, né? O que mais adequar de acordo com o acesso à criança autista e a disponibilidade de tempo também. Né? Então, a partir do momento que a gente tem um mediador para auxiliar nessas aulas online, isso facilitou a entrada dessa rotina de uma forma virtual, né, desse aprendizado virtual. É claro que tem perdas, né, porque ele não consegue ficar concentrado um período maior. Por mais que as aulas estejam mais sintetizadas, tem uma perda aí do conhecimento. Você esteve na Bélgica, né? Você fez uma especialização lá, esteve num trabalho dentro de uma instituição que trabalha com autistas na Bélgica. É muito diferente a forma de trabalhar, no caso, na instituição que você foi? Há coisas que você acredita que podem ser úteis aqui para a gente, possam ser trazidas para o Brasil? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Sim, essa instituição na Bélgica é até uma referência na Europa, né? Ela fica na fronteira da Bélgica com a França, então ela acolhe tanto crianças belgas como francesa, ela tem o apoio dos dois governos, então é uma instituição que conta com profissionais especializados para tratarem crianças autistas e adolescentes e adultos. Então não é apenas criança, né? Ele começa no acompanhamento desde a infância, desde o berçário, até a vida adulta, inclusive conseguindo assim uma inserção no mercado de trabalho dos jovens adultos autistas, é um acompanhamento diferente do que nós vimos no Brasil, porque no Brasil nós não temos uma instituição especializada, uma instituição pública, né? Porque eu fiquei numa instituição pública. No Brasil nós não temos uma política pública voltada exclusivamente para autistas, em âmbito institucional. Né, nós temos algumas propostas, a proposta da inclusão, né, do autista em relação aos benefícios, como outras crianças especiais demandam, mas a gente não tem uma instituição especializada no tratamento do autista, como essa que eu tive essa experiência na Bélgica, onde temos psiquiatras, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, educadores, todos voltados ao trabalho, ao desenvolvimento dentro do diagnóstico do autismo.
porque a gente acredita que o autismo, ele evolui dentro do autismo, né? É um diagnóstico imutável, né? Muitas vezes os pais, com as melhoras obtidas assim no tratamento, é comum deles apresentarem esse questionamento: será que meu filho é mesmo autista? Né? Tem tido tanta melhora, ele já consegue ter uma interação social, né? A parte cognitiva tem ido cada vez melhor, mas é o que a gente pontua para os pais sempre, né? Equipe especializada, tanto médico como psicólogo, que é um diagnóstico e essa evolução ocorre dentro do diagnóstico. Então, lá na Bélgica, nessa instituição que eu fiz parte, era uma orientação de trabalho em comum. A equipe discutia os casos semanalmente, né? A gente realizava supervisão, discussão, construção do caso com toda a equipe semanalmente. Desde o porteiro, que recebe a criança autista, uma criança com crise, na entrada da instituição, até o pessoal da limpeza, que também se esbarra com o autista no cotidiano da instituição. Então, toda a equipe participava da construção do caso. Isso foi um ponto assim muito marcante para mim, que a gente não vê isso aqui no Brasil, né? Nas instituições, já trabalhei em instituições públicas aqui no Brasil, mas com adolescentes, não com adolescentes autistas, né? Com adolescentes autores de ato infracional. Então, nessas reuniões aqui no Brasil, a gente via presente a equipe especializada, né, para o andamento dos casos. Na Bélgica, não. Toda a instituição participa da construção do caso. Porque muitas vezes o porteiro tem acesso a um ponto assim que a gente não soube, que o psicólogo não teve acesso, que ele chega já para o atendimento depois que essa situação se passou assim na entrada da instituição. Então, tanto a equipe da ponta, como a equipe que fica na gestão, né, como a direção da instituição, está presente nessa construção do caso e no direcionamento para cada sujeito ali da instituição. E é feito um trabalho, as escolas funcionam dentro da instituição também. Então, é uma instituição que ela oferece aprendizado, que ela oferece um tratamento da saúde, as atividades terapêuticas, e a vida escolar também da criança e do adolescente se passa dentro da instituição. A gente não tem, infelizmente, a gente não tem uma instituição nesse formato aqui no Brasil. Até a proposta, quando eu fui para lá, foi pensando que a gente pudesse introduzir algo nesse sentido aqui, né? Assim. Mas você acha possível tentar buscar algo parecido com isso em curto ou médio prazo, ou ainda em termos de estrutura, em termos de convencimento de autoridades, seria uma coisa mais complicada? Como é que você vê essa perspectiva? Em termos de convencimento de autoridade, eu acho que seria algo mais a longo prazo aí, né? A gente fala até a batalha do autismo, inclusive, né? Tem um livro com esse nome, porque de fato é uma batalha, né? Assim, uma batalha diária, tanto na condução da família com a criança, como no consultório, assim, como nas políticas públicas, né? A gente vem alcançando alguns resultados interessantes, né? O autista, ele tem sido cada vez mais contemplado, assim, nessas discussões, mas eu acho que ainda temos muito que avançar nesse aspecto institucional de políticas públicas. No momento, no Brasil, a gente não tem nenhuma instituição pública nesse formato, que possa oferecer educação e saúde de uma forma tão especializada. Perfeito, Poliana. Eu queria agradecer muito pela sua entrevista, foi bastante esclarecedora. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço mais uma vez, Fernando, o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.